Hoje eu vou trazer para vocês um REIT que investe em maconha. Como assim, André? Uma propriedade imobiliária que investe em maconha? Como assim? Bem, para isso eu vou trazer vocês aqui para a Existation para a gente entender um pouco mais sobre este investimento aqui. Eu estou falando sobre a Innovative Industrial Properties, tá bom? Esse daqui é o ticker e nós vamos entender um pouco do que é esse REIT, né? Eu estou falando de um REIT para vocês, eu estou falando de maconha, como assim? Uma coisa ligada com a outra, né? Vamos entender como você pode receber aluguel de empresas que, de uma certa maneira, alugam galpões para você, então, produzir a maconha, seja para fins de uso adulto ou para fins de uso medicinal. E eu já vou trazer tudo isso aqui para vocês, dados, tudo que é necessário você compreender. Pois bem, esta empresa aqui, ela é um fundo de investimentos imobiliários. Opa, muito parecido com os FIIs que nós temos aqui no Brasil. Legal. Que adquire e gerencia propriedades industriais alugadas e operadas para licenciar e instalar a parte de produção e plantação da própria cannabis para uso medicinal, tá bom? Além disso, ela opera sobre uma estrutura única de REIT, proporcionando uma gestão e propriedade eficientes, com propriedades estratégicas localizadas nos Estados Unidos, oferecendo aos seus investidores a chance de explorar a próspera indústria de cannabis com um portfólio diversificado. Ou seja, estamos falando aqui de algumas coisas. Primeiro, se é um REIT, naturalmente eu vou receber ali aqueles dividendos, né? Claro, alguns pagam mensalmente, alguns trimestralmente, alguns anualmente, e aí por aí vai. Mas nesse caso aqui, a cada 3 meses você vai ver alguma coisinha pingando ali na sua conta. Para a gente passar na parte de dividendos aqui dentro da plataforma da Existation, que inclusive é uma plataforma totalmente gratuita para você conhecer um pouco mais dos investimentos no exterior. Então o primeiro link está aqui embaixo. E além do link, ainda tem aqui embaixo a minha landing page, local em que você vai poder ser direcionado para uma página muito legal. Eu vou até mostrar para vocês aqui na minha tela qual é essa página. Olha só, você vai ser direcionado para essa página aqui, em que você vai ter primeiro acesso, claro, à sua plataforma da Existation. E ó, é aqui ó, 0800. Para quem não sabe, então é grátis, maravilha, é uma plataforma gratuita, gente, que você pode conhecer mais sobre os investimentos no exterior. E aí você também vai ter alguns vídeos. Olha só, esses vídeos não estão listados no YouTube, tá bom, gente? Você não vai conseguir encontrar se você pesquisar. Você tem que entrar por este link aqui, porque é um vídeo que você não teria acesso de outra maneira. E olha só, dividendos em dólar, 11% de dividendos. Estou falando aqui outro, dividendos e crescimento. Estou falando de renda passiva e 10% de dividendos em dólar. Aqui um curso muito legal, é um curso muito interessante e 100% gratuito para vocês, tá bom? É 100% gratuito, então você pode ir lá fazer a sua inscrição e conseguir ter acesso a isso daqui, tudo de forma grátis, maravilha? Agora, você não tem só isso, você também tem esse outro REIT aqui embaixo e olha só que legal, você ainda tem aqui ó, o seu calendário de dividendos mensais. O que eu fiz? Eu separei ali janeiro, separei fevereiro, etc, e coloquei pelo menos 3 empresas em cada um desses meses para que você possa receber dividendos em dólar. Então, como eu te falei, é tudo 0800, é tudo gratuito, basta você abrir a sua conta aqui, fazer o cadastro que você já vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Então, eu te mostrei tudo isso, falei um pouco para vocês se isso daqui paga dividendos e de fato paga. Olha só, paga aqui o seu $1,90 por cada uma das ações que você tem da IIPR, tá bom? Muito legal. Agora, você tem que ver outras coisas. Paga dividendos crescentes? Opa, legal, tava pagando 1,80, ó, pagou 1,75, 1,32, $1, ó, menos de $1 e assim está crescendo. Então, imagina só, quem começou a receber, por exemplo, o rendimento lá, os seus dividendos aqui, de 45 centavos de dólar e hoje já está recebendo 1,9. Ou seja, olha o crescimento que a pessoa tem de rendimentos aqui dentro. E você, claro, pode ser contemplado com isso. Ah, André, mas qual que é o dividend yield? Legal, eu vou fazer aqui com vocês para a gente ter essa conta. Vamos supor que ele vai pagar esse mesmo valor aqui de $1,90 por cada uma das ações nos 4 trimestres aqui que você tem, que ela paga trimestralmente. Considerando esse preço e a cotação aqui de 72,49, você tem aqui um dividend yield na ordem de 10% em dólar. Gente, 10% em dólar. Isso é muita coisa, gente, muita coisa. E
olha só, eu estou falando aqui de um REIT com várias propriedades, né? E quando eu falo várias propriedades, são várias e várias e várias propriedades mesmo. Então, olha só, eu fiz uma apresentação para vocês aqui. Ó, vamos lá. São 109 propriedades. Maravilha. Então, eu tenho uma única propriedade, se der problema, eu vou ter uma dor de cabeça grande? Não, não é o caso. Eu tenho duas? Não, também não. Eu tenho 109 propriedades, ou seja, bastante diversificado. Eu estou em 19 estados lá dos Estados Unidos. Eu tenho 9 milhões de área bruta locável. Aqui no Brasil, nós chamamos de ABL, né? Área bruta locável, e eles têm 9 milhões. Só para você ter um comparativo, o HGLG, ele está passando agora do 1 milhão de ABL. Então, olha só, esse fundo, que ele não é tão grande assim, ele tem 9 milhões de área bruta locável, muito grande. Mais coisas que você precisa ver, né? Eles têm um portfólio diversificado que gira aqui quase 2,5 bi de cannabis só pela parte de real estate, né? A parte de locação, em função da produção industrial ali, em medicinal de cannabis, gera para esse REIT 2,5 bilhões de dólares. Uma baita de um tipo de ativo diferente para você ter no seu portfólio, tá bom? Agora, eu trouxe aqui para vocês algumas outras coisas, né? Você tem estados em que você tem maior ou menor concentração. Aqueles mais escuros, a concentração é de 10% a 15%, e você tem aqueles que estão em cinza claro, em que você não tem presença. Naturalmente, são estados em que você não tem a liberação da maconha, seja para qualquer nível de produção, tá bom? Aqui ele mostra pra gente um pouco mais a respeito dos estados que aceitam. O tipo de propriedade, isso é muito importante, ó, 92% é industrial, ou seja, eu estou falando basicamente de um galpão industrial em que você vai ter várias e várias plantas lá dentro, que você tem uma estufa, você tem todo o ambiente controlado e regulado para você produzir esse tipo de planta, e depois você tem quase que de forma integrada a parte ali de você conseguir fazer o medicamento, extrair eventualmente o princípio necessário para você produzir os medicamentos, tá bom? E você tem a parte aqui apenas de aluguel, né? E parte mista, tá bom? Bem simples da gente entender que esse daqui é um REIT fundamentalmente de industrial e que tem como fundo ali da sua indústria a parte de maconha, e você pode ser beneficiado deste mercado, tá bom? Agora, mais coisas. Eu quero te mostrar quais são os 10 principais inquilinos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, PharmaCann, que deve ser farmácia de cannabis, né? Todas elas são alguma coisa relacionadas a isso, né? Cannabis Beast, você vai ver Holistic Industrials, você vai ver outras tantas aqui. Não são, pelo menos para mim, nenhuma delas aqui conhecidas, a não ser a WH, essa daqui eu já tinha ouvido falar anteriormente, mas não são inquilinos que eu conheço. Entretanto, perceba só a quantidade de ABL que cada uma delas aqui ocupa, ou seja, por mais que você tenha uma diversificação em mais de 100 estados, perceba que, por exemplo, dessas 100 propriedades, 16 são dessa empresa aqui, ou seja, você tem uma concentração razoável em algum desses inquilinos, então, claro, você precisa ficar de olho nisso. Agora, perceba que ao longo do tempo, você tem a parte de dividends por share e o fluxo de caixa por ação. Vamos entender melhor esse gráfico, porque ele é muito interessante, né? Esse amarelinho aqui, basicamente, ele significa o quanto gerou de dinheiro em relação às suas operações, dividido pela quantidade de ações. A gente poderia chamar isso daqui, claro, não é a melhor terminologia, mas a gente poderia chamar isso daqui de lucro por ação, famoso LPA que todo mundo conhece. Agora, o dividends per share, a gente poderia dividir isso daqui como dividendo por ação, ou seja, o DPA, que é o dividendo por ação. Maravilha, você já entendeu? O que eu espero? Eu espero que o lucro por ação, ele sempre vai ser maior do que o meu dividendo por ação. Por quê? Se eu tiver um lucro menor do que eu estou distribuindo dividendos, esse dividendo não é sustentável. E o que eu gostei nesse REIT é que ele nunca fez isso. Olha só, ele, por exemplo, tem um lucro por ação de $6,66 e ele tem um dividendo por ação de $5,72. Ou seja, isso daqui significa que esses dividendos são sustentáveis. E por que isso é importante? Porque na hora de você fazer uma análise de qualquer ativo, você não quer comprar
algo que está pagando um não recorrente, porque senão esse não recorrente acaba e você fica com um baita de uma dor de cabeça, porque você vai ter comprado caro, você talvez não saiba para onde isso daqui vai e pode demorar muitos e muitos anos para você recuperar o seu investimento. Portanto, saber se o dividendo é sustentável é fundamental para a sua análise mais detida, tá bom? Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Alguns estudos mostram que 70% dos americanos eles estão de acordo com a legalização da maconha. Agora, qual que é o ponto? É a legalização para o que eles chamam de uso adulto ou para usos medicinais? Porque acontece? Olha só a quantidade de estados que estão mais escuros aqui, que são para uso adulto, ou aquele famoso uso recreativo, né? Agora, perceba esses outros um pouco mais clarinhos aqui, que eu estou marcando para você, que eles são apenas para uso medicinal, e esses demais aqui em cinza, eles não permitem. Ou seja, me parece, em relação a esse REACH, que você tem um crescimento contratado ao longo do tempo. Por quê? Vamos mais uma vez a esse gráfico aqui, porque ele é muito interessante. Se 70% da população americana acredita que deve haver a legalização, pelo menos para uso adulto ou para uso medicinal, você tem alguns estados aqui que eu estou marcando, em que você ainda não tem indústrias, ou pelo menos não tem nada tão forte desse REACH aqui dentro. E isso pode permitir uma entrada e, consequentemente, um ganho na sua capacidade locativa, e você pode até aumentar a parte realmente da sua área bruta locável, de quanto você vai receber de aluguel, etc, etc. E para você que é o acionista, é muito importante que você também receba os seus dividendos. Por quê? Se você vai aumentar toda essa área aqui que eu estou te mostrando, os seus dividendos também devem crescer. Então, vamos supor que esse REIT ele vai pagar daqui, por exemplo, 3, 4 anos, imaginando que você consiga legalização, por exemplo, 12 dólares por cada uma das ações. Considerando que você hoje está comprando a 76, que foi a conta que eu fiz com vocês, ó, você vai dividir isso aqui e finalmente você vai ter um dividend yield na casa dos seus quase 16%, para ser bem específico, 15,8% de dividend yield em pouco tempo, considerando que se trata de um fundo que tem propriedades imobiliárias, tá bom? Agora, aqui nós temos algumas projeções e é sempre interessante você acreditar que essas projeções elas são feitas da melhor maneira sem você pensar naquela forma traficante, né? Não é essa a ideia, porque a indústria ela tem ali, se você gosta, se você não gosta, enfim, isso não importa muito pra gente, o que importa é o dinheiro no nosso bolso, é entender que essa indústria de cannabis, ela tem bastante aceitação por parte do público que gosta e nesse caso, você ainda tem que considerar que tem a parte medicinal, que é muito importante. E pensando que hoje estamos em 25, estão pensando num crescimento composto por ano de 9%. Ou seja, de 25 para 26, 9%. Aqui, mesma coisa. E aqui, a mesma coisa. Ou seja, aqui você consegue ver de forma extremamente clara que esses rendimentos que nós estamos recebendo agora, eles podem ser muito maiores daqui poucos anos, daqui 3, 4 anos. Então, é possível você ter dentro do seu portfólio um tipo diferente de atuação de REIT, que eu aposto que você nunca deve ter ouvido falar, e você também pode ter os seus rendimentos turbinados por conta de algo que não é ali muito simples da gente lidar, que é essa parte realmente da cannabis, até mesmo da maconha. Porque seja na parte da legalização, seja na parte regulatória desse ponto, existem inúmeras coisas que você precisa ficar de olho. Então pode ser que venha eventualmente um governador ou um novo presidente dos Estados Unidos que não tenha a mesma visibilidade, não tenha a mesma compreensão a respeito do tema e mande fechar, mande parar de ter uso adulto, ou pelo menos criminalize isso de forma mais grave. Eu sei que nos Estados Unidos as coisas elas são muito mais feitas por estado, então cada estado tem a sua própria regulação. Entretanto, o presidente, claro, tem a sua força importante dentro dos Estados Unidos. Agora, quero que você me deixe aqui embaixo se você teria coragem de investir nesse REIT ou não. Eu vou falar por mim. Eu teria, eu acho, um baita de um ativo com uma tese muito interessante. Entretanto, não seria a mais forte do meu portfólio. Agora, se você quiser saber quais teses fortes eu teria no meu portfólio em dólar, eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!